Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia para todo mundo. Deus abençoe a todos. Firme no propósito, viu, gente? Sigo firme no propósito e cada vez que eu estudo as escrituras, gente, eu fico impactada. Eu quero muito que vocês possam sentir o mesmo que eu sinto, que eu realmente fico impactada com todas as coisas que acontecem, né, na Bíblia, né? Como que Deus, ele. Sabe quando você não consegue nem achar uma palavra? Como Deus é magnífico, é maravilhoso. Quando você vai vendo, você vai entendendo todo o processo, o porquê que todas as coisas foram acontecendo, você fica maravilhado. Cheguei na parte da história de José, aqui em Gênesis 40, tô desde ontem falando, né? 39, 40. Vou gravar vários vídeos relacionados a isso, porque a história, ela tem tantos nuances, tem tantos momentos assim, que não dá para fazer um único vídeo falando sobre tudo. Não conseguiria fazer, porque tem coisas assim que não dá para passar batido, né? O tempo que se levou para que todas as coisas se cumprissem, né? Como que foi, os anos como que foram, né? Então, vai ter vários vídeos falando sobre isso, e hoje eu quero dar uma introdução falando sobre o que José interpreta sonhos na prisão, né? No vídeo anterior, para quem não viu, eu falei, né, que José ele foi parar na prisão também, né? E ali ele foi próspero também, né? O carcereiro entregou ali todo o domínio da prisão sobre as mãos de José, e José o fez prosperar ali. Nossa, como se prospera na prisão? Se prospera, gente. Aonde Deus te coloca, se prospera. Em qualquer situação. Se Deus está no assunto, se você clama ao Senhor, pede a Deus, se Deus está no assunto, você vai prosperar em qualquer lugar, em qualquer situação. Não existe só se prospera lá em cima, não. E aí, no texto de 40, né, no capítulo 40, a gente vê que José, Deus deu a ele o dom da interpretação dos sonhos, né? E ele interpreta ali dois sonhos de duas pessoas diferentes, né? Era o copeiro e era o padeiro, né? Os dois foram presos ali por algum motivo. Faraó os mandou para a prisão e eles tiveram esse encontro com José, né? Capítulo 40, tá? E fala sobre este momento aí, que indignou-se Faraó, versículo 2, capítulo 40, versículo 2. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e os mandou para a prisão. Eles foram lá para a prisão. E chegando lá, eles tiveram esses sonhos. Eles tiveram dois sonhos, né? Cada um sonho. E Deus deu a José o dom da revelação, e José revelou esses sonhos a eles. E o que ele revelou aconteceu. Um foi morto, né? Conforme José havia dito, e o outro foi restituído ao seu cargo e voltou a servir Faraó, assim como José tinha dito. Mas José disse então para esse que foi restituído, que sobreviveu, que, né? Quando ele restitui, quando ele fala do sonho, quando ele interpreta o sonho, logo em seguida acontece. Então, o padeiro-chefe, ele foi morto, né? Ele foi morto, e o copeiro, ele voltou a servir Faraó, né? Então ele foi ter um contato direto com o Faraó. E aquilo aconteceu logo depois da interpretação dos sonhos. Então José falou para aquele que ia sobreviver, né? Falou assim: olha, lembra-te de mim quando você chegar lá, né? Lembra-te de mim. Quer ver? No versículo, ó, capítulo 40, versículo 20. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então, no dia lá do aniversário lá, no terceiro dia de comemoração do aniversário, aconteceu então aquilo que José havia previsto, né? Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado.
O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, assim, um morreu, o outro foi restituído ao seu cargo, teve contato direto com o faraó, e ele se esqueceu de José, né? E os anos foram se passando, gente. Então, nossa, é impressionante, né? Quando eu fiz as contas sobre isso daí, sobre os anos, tá? Eu fico, assim, impressionada. Por quê? José, ele tinha 17 anos quando os seus irmãos o venderam, né? Quando os seus irmãos o venderam, ele tinha 17 anos. 11 anos, ele ficou na casa de Potifar. 11 anos ele ficou lá como escravo, lá servindo Potifar, né? 2 anos ele ficou na prisão. Então, 13 anos ali, ele ficou ali de servidão ali para Potifar e na prisão, né? Ele tinha 30 anos quando o faraó foi se lembrar dele. A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Pra você ver o tempo que se levou para se cumprir na vida de José a vontade de Deus, né? A gente entende o porquê Deus o levou para lá. Mas olha o quanto tempo ficou. José, ele estava sendo forjado, né? Deus estava ensinando ele, né? Ele estava sendo preparado para o que vinha a seguir. Nossa, mas ficou todo esse tempo, Ficou todo esse tempo, mas ficou nas mãos do Senhor. Deus estava cuidando dele, ele estava sendo próspero naquela situação, ele estava sendo forjado, ele estava sendo preparado para o que vinha adiante. Então, nós temos que confiar em Deus e deixar Deus nos preparar. Porque, olha, quando você tem uma preparação, quando Deus te forja, meu amigo, não tem inferno que tire de você. Porque você está sendo forjada por Deus, Deus está te preparando. Meu Deus, isso é grandioso demais, gente, não é? Beijo para todo mundo. Vou fazer mais vídeo relacionado a isso, tá? Tchau!